Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou João Wilson e esse é o canal Opinando a Respeito. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre esse quase debate que aconteceu entre o Nando Moura e o Nicolas Ferreira. Acredito que todos vocês aí, ou a maioria pelo menos, se decepcionou, pelo menos as pessoas que estavam esperando um debate de ideias, né, pra gente discutir um pouco aí, ou aprender um pouco para quem principalmente não vive no meio político, essas ideias que estão acontecendo aí sobre o nosso país atualmente, já que o principal tema do debate era a situação na qual o Brasil está passando agora, por culpa ou não aí do presidente, dependesse aí de quem fosse os argumentos, desde que fossem coerentes, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu particularmente considero os dois aí pessoas inteligentes, então eu esperava realmente uma coisa de qualidade que fosse acontecer. Talvez aí de ambos os lados, opinando sobre cada um dos assuntos, conseguindo um ao outro aí debater de uma forma completa, vamos dizer assim, honesta, mas infelizmente não aconteceu. Poderia ser também, nem que fosse aí um dos lados que talvez tivesse a razão ou mais coisas com razão aí se sobressaísse, como acontece em alguns debates de qualidade aí no Brasil que a gente pode acompanhar, mas infelizmente acabou acontecendo aquela vergonha, né? Acabou sendo realmente um debate para ter xingamentos pessoais entre um e outro, realmente era mais uma briga pessoal, apesar de eu ter minhas opiniões pessoais sobre qual dos lados eu acho que tá um pouco mais certo, não é o mérito do vídeo, então, até porque eu acho que os dois lados aí faltou muita qualidade, não apenas um lado no outro, apesar de eu achar que um e outro puxou mais aí pro lado de estragar o debate que o outro, também eu não acho que necessariamente a culpa é apenas de um ali dos dois. Mas eu acho que de início já vale ressaltar um ponto que eu acho que foi muito crucial para esse debate ter dado errado, que é uma coisa que geralmente nós nem percebemos que é uma coisa que pode realmente ter tanta importância durante um debate, que é o caso de um mediador, que seja uma pessoa qualificada ali para fazer realmente o trabalho de um mediador, que não foi o caso ali do Vilela no programa do Inteligência LTDA. Porque, cara, basicamente, talvez ele não tivesse realmente a noção de como fosse, ele achou que por serem talvez ali pessoas que pudessem ter uma civilização pelo menos básica para se respeitar dentro do programa fosse suficiente para mediar, mas no final de contas ele estava ali só sentado acompanhando e não fez nada disso. Não necessariamente eu culpo ele. Eu acho que, lógico, se ele se dispôs a fazer, ele deveria ter pelo menos procurado se informar e colocado regras e seguido, obrigado as pessoas a seguirem essas regras. Mas não boto totalmente culpa nele também, porque ele não faz esse tipo de trabalho, não é o negócio dele. Até acredito que ele talvez até nem queira mais fazer talvez aí esse tipo de debates no programa dele, porque geralmente eu vejo aí em alguns podcasts que eles dizem que não é o tema principal deles, então eles acabam não querendo fazer esse tipo de assunto. Já teve alguns aí que disseram, por exemplo, lá no Flow Podcast, por exemplo, já teve pessoas que falaram que queriam fazer debates com outra pessoa, poderia chamar para fazer debate no programa deles, eles disseram que não queriam porque não era a proposta do programa deles. Até entendo realmente, acho que não fica muito bacana às vezes um podcast que não tem esse costume de fazer esse tipo de coisa para realmente trazer um debate, é uma coisa muito diferente, entendeu? Apesar de ser uma coisa importante, às vezes ali pra gente ter informação sobre uma coisa importante como o nosso país, que seria o caso do debate do Nando e do Nicolas, ainda assim não é uma coisa que geralmente é muito comum de acontecer, a não ser que seja, sei lá, um podcast de uma pessoa que já vive no meio político ou coisa do tipo, pode ser que isso role em algum deles. Mas eu acredito que o Vilela deva ter se decepcionado, porque a galera caiu com muita crítica em cima dele. Salvo engano, né? Porque eu não tenho certeza sobre isso. Pode ser que ele não esteja nem aí e ele faça outros futuramente. Mas eu acredito que ele não deva ter curtido muito fazer. O debate ele já começou basicamente com uns xingamentos, que foi o que eu falei no início desse vídeo. Já começou com o Nando dizendo que acusando o Nicolas de ter chamado ele de travequeiro. A primeira coisa que ele falou é o seguinte: seu travequeiro. E o Nicolas em seguida aí chamando o Nando de mongoloide, que depois ele mudou aí pra um trocadilho, chamando o Nando aí de nandoloide, fazendo esse trocadilho. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta de mongoloide, então eu vou te explicar. Então, certo, então já foi. Aqui, ó, travequeiro faz... Certo. Mongoloide não, desculpa, nandoloide. Vai ser melhor. Bom, pode beleza, ser? Beleza, pode chegar Aqui, ó. aí. Tá aqui, ó. Eu sabia que ele ia fazer isso. Assim, eu não sei se foi o mesmo caso que vocês. Eu tava acompanhando esse debate ao vivo, porque eu já tava querendo acompanhar ele desde quando foi convocado aí e o Nicolas aceitou, que devia fazer um mês e pouco, antes da data marcada entre eles. Então eu já tava esperando acontecer e eu tava acompanhando ao vivo. Eu, particularmente, quando tava acompanhando, eu não consegui passar, se eu não me engano, ali dos 15, 20 minutos mais ou menos, não teve como, realmente foi, sabe, não teve, foi totalmente decepcionante. Não que eu não tenha visto depois, até porque eu tive que gravar esse vídeo aqui, tive que pegar informação de tudo que aconteceu, mas no momento de acompanhar ali eu realmente me estressei e não tive mais paciência pra continuar. Mas eu fiquei pensando, travequeiro é um xingamento, alguma coisa assim? Depois o Nicolas pediu pro Nando provar pra ele que ele não era travequeiro. Tem como provar que alguém não é travequeiro? Você consegue me provar que vocês nunca ficaram com travesti na vida? Por acaso tem algum tipo de contrato, alguma coisa assim que tu assina quando tu vai, sei lá, sair com travesti, que eu não saiba? Mas tirando a brincadeira de lado, tipo, isso me parece meio preconceituoso.
Porque assim, já parou pra pensar se fosse uma lésbica indo na polícia acusar ou processar uma pessoa porque alguém disse que ela ficou com um homem? Tipo, vocês sabem que isso não faz sentido, tenho certeza que todo mundo pensou isso agora. Então por que as pessoas se ofendem por serem chamados de travequeiro? E por que isso deveria ir pra justiça e ser ganho como uma acusação? E se o caso da lésbica não faz sentido, por que o outro faz pra ti? Em seguida o Nando tira uns papéis e algumas passas, algumas coisas assim, e o Nicolas começa a zoar com ele, tirar sarro dele, falando que ele tá levando colinha. Eu trouxe colinha. Não, isso aqui são as provas. São certo, as colinhas. Então aqui, ó. Ele trouxe colinha, gente. Então eu não entendi muito bem essa crítica, porque o Nicolas fez isso durante quase todo o debate, de certo modo também. Ele tinha ali cartões para mostrar o que ele fez, ele tinha, quando na viagem dele, ele aparentemente estava sendo assessorado por alguém ali no celular, porque se pararem para perceber, todas as perguntas ou respostas que o Nando dava, em seguida tinha ali um vídeo já pronto para ser assistido, em seguida já tinha alguma coisa ali que ele lia no celular, ele mostrava, um artigo, uma lei. Claro, algumas coisas até são fáceis de pesquisar no momento, mas também não é de um momento pro outro que tu só clica em algo ali, tu já acha na pura sorte, né? Porque dá pra ver que algumas coisas ele nem tinha como ver, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui no caso do vídeo do Sérgio Moro, por exemplo, que depois eu vou comentar melhor sobre esse assunto, mas o vídeo do Sérgio Moro, por exemplo, como ele sabia que aquele era o vídeo exato sem nem ter assistido o vídeo? Na hora que ele abriu ali, ele só escreveu daquela forma meio, Sérgio Moro confessa, alguma coisa assim, e apareceu, mas poderia ser o vídeo errado, como ele sabia que era o certo no momento certo. Então são coisas que ele já tinha preparado ali também. Inclusive, durante esse momento que ele tá mexendo no celular, teve um dos momentos que começa a tocar um áudio do Nando. Aparentemente, ele gravou algo, chutaria eu, que ele gravou algo que o Nando tava falando enquanto eles estavam debatendo, porque ele queria mandar para alguém para trazerem a resposta sobre aquilo que ele tinha mandado, coisa do tipo, ou era algum áudio que ele tinha ali talvez, alguém tivesse mandado para ele usar em algum momento, ou ele mesmo tivesse guardado para ele usar em algum momento, caso o Nando fizesse algum tipo de pergunta ou adicionasse alguma coisa ali na qual ele já tivesse preparado para responder. Bom, mas de qualquer forma não faz sentido essa parada da colinha. Mas particularmente eu acho que é justo a pessoa levar uma cola, vamos dizer assim, para quando vai debater, porque dá mais autenticidade pro debate. A pessoa consegue mostrar que ela realmente está sendo mais honesta. E se ela não estiver sendo honesta, fica mais fácil de comprovar que a pessoa estava errada, porque ela ainda mostrou a prova que ela chamava de prova e depois os fatos foram analisados e visto que não era realmente verdade, como por exemplo o próprio áudio que eu acabei de comentar que o Nicolas mostrou ali pro Nando, dando a entender que o Sérgio Moro já havia confessado que que o presidente da República, o Bolsonaro, não tinha interferido na Polícia Federal, quando na verdade aquele áudio era sobre o caso da Marielle Franco. Depois você vai falar que você tava errado? Vai lá, cara. Você vai falar que você tava errado? Então pera aí, galerinha, ó. Vamos lá, aqui, ó, tá aqui, ó. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esse tipo de problema. E por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós brasileiros, cientes... Na hora que eu ouvi o áudio, eu particularmente também não tinha conhecimento desse áudio, até porque dá pra ver que foi uma informação já sendo manipulada pra trazer uma mentira. Então a gente nunca saberia, porque as pessoas falam muitas coisas durante todos os dias da vida dela, então basicamente a gente poderia pegar qualquer corte de algum momento da vida da pessoa que foi gravado e botar como uma verdade de algo que estão dizendo que é mentira, então não tem como saber que aquilo dali era mentira, mas no momento que eu vi eu pensei, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi qual é o contexto desse áudio, e particularmente eu não precisei nem pesquisar, porque como eu falei pra vocês, eu não acompanhei o debate todo na hora que tava lançando, porque eu não tive paciência e eu desisti. Quando eu voltei a assistir e quando eu acabei e algumas coisas eu saí procurar pra me informar, que eu não tinha ainda conhecimento, eu não sabia exatamente o que estava sendo tratado, eu já percebi, já achei nas redes sociais direto, foi a primeira crítica que já foi feita a um dos argumentos, que foi no caso dele aí sobre o Sérgio Moro, que já tava ali a informação completa sobre esse assunto, daí eu pesquisei e realmente era aquilo dali. Vocês devem ter percebido que depois que o
que o Nicolas mostra esse áudio do Sérgio Moro, o Nando também fica meio desestabilizado. Eu nem culpo ele tanto por esse momento desse áudio, porque realmente dá pra ver que é uma informação manipulada que não tinha realmente como as pessoas saberem, talvez só porque talvez essas pessoas soubessem já dessa informação que não era referente a isso, fossem pessoas que já se depararam com alguém tentando espalhar esse tipo de fake news e já tinha refutado essa fake news, mas não era aparentemente o caso dele. Mas eu ainda não, por esse áudio específico, acho que esse foi o maior erro do Nando em relação a ele não ter a resposta para algumas críticas do Nicolas. Eu acho que muitos momentos ali o Nicolas atrapalhou ele, como basicamente todo o debate aconteceu, e ele não teve resposta após isso, tirando os momentos, lógico, que o Nicolas atrapalhava ele, que foi a maior parte do debate, que não dava para completar um raciocínio, mas tinha momentos que ele estava completando o raciocínio, o Nicolas atrapalhava, o Vilela intervia, que foi raramente, mas o Vilela falava, não, deixa ele falar, principalmente ele depois da metade do debate, e quando o Nando voltava a falar, ele não terminava o raciocínio quando ele teve a oportunidade, era segundos, assim, do início ao fim do raciocínio, que teve ali um intervalo entre a interrupção, e ele não terminava o raciocínio. Isso daí é um problema que eu vi muito grande ali, ele já ia para outra pauta, para outro assunto, e acabava que nunca que aquilo dali era completo. Eu achei que em alguns momentos ele falava frases muito abrangentes, sabe? Ele falava, por exemplo, mas esses são os fatos, ou quando perguntaram sobre os crimes, ele falou basicamente todos, sabe, são palavras assim que uma pessoa, ela sabe realmente o que ela está questionando, mas ela tem que entender que ela tem que transmitir o que ela questiona para o público. A pessoa não pode ir com as informações todas ali em mãos e pensar, isso aqui é as informações e são os fatos, e isso é o suficiente. Para o público que está assistindo, não é o suficiente. Um debate ele tem que ter um desenvolvimento de ideias. Não adianta tu levar fatos e não saber desenvolver esses fatos para as pessoas entenderem eles com clareza em casa. Em seguida, o Nando ele usa um argumento que é um dos argumentos aí que funciona para desenvolver muitas partes do debate durante o início a fim do debate. Acredito que foi uma das maiores armas que o Nando deu pro Nicolas para ele fazer ali, digamos, um possível populismo ali, chamar as pessoas pro lado dele, acreditando, fazendo todo mundo acreditar que na verdade ele que estava ganhando o debate. Porque realmente é um assunto muito complicado que o Nando introduziu, que é a questão ali da crítica que ele fez à viagem do Nicolas, por exemplo. De acordo com o Nando, ele podia criticar ali a viagem do Nicolas porque o Nicolas ganha dinheiro de imposto é dinheiro das pessoas, então ele é uma pessoa que paga imposto, então ele deveria ter a chance ali de poder criticar. Particularmente eu não discordo disso. Eu acho sim que a pessoa ela pode criticar a forma que aquele político gasta o dinheiro, porque querendo ou não aquele dinheiro é pago com o nosso imposto para ele. Mas é um assunto muito abrangente, entendeu? Não é tudo que eu acho que a gente possa criticar. No momento eu estava parando para pensar em algumas coisas, por exemplo. A gente pode imaginar talvez ali o porquê ele foi fazer aquela viagem dele. Muitas pessoas vão imaginar que aquilo dali foi para puxar saco, muitas coisas assim. Não é problema, a gente vai criticar por isso, mas tem muitas coisas ali que abrem brecha para o que a gente vai criticar a partir do momento que a pessoa está gastando dinheiro do imposto. Então, se a pessoa pagar um aluguel, se a pessoa pagar uma casa que comprou, se a pessoa pagar uma luz, pagar uma água, comprar sua comida, a gente vai criticar também, a gente vai falar que a pessoa não pode gastar nisso, a gente só vai criticar aquilo que a gente nos incomoda. Então, é um argumento muito, assim, eu diria que é um argumento muito fraco para ser questionado como um argumento principal. Eu acho que pode ser ali adicionado em algum momento, depois esquecido, entendeu? Colocado assim, ó, eu vou te criticar porque pra mim tu fez isso por esse motivo, mas só acabou. Mas ele deu uma arma pro Nicolas e acabou que o Nicolas durante todo o debate, ele utilizou dessa fonte aí do Nando pra fazer aquela galera tipo pensar, olha aqui gente, ele tá me criticando porque eu paguei com o meu salário a minha viagem. Vocês podem perguntar pra qualquer pessoa, olha, o que vocês acham de uma pessoa pagar uma passagem de viagem para ela com o dinheiro do salário dela? Olha, ninguém vai dizer que isso daí é errado. Ou seja, é exatamente o que eu tô falando. Ele deu uma arma fácil pro Nicolas conseguir controlar o debate a maior parte do tempo ali, pelo menos com a informação para as pessoas, porque realmente é uma coisa muito pequena para ser questionada. No início do debate, eu acredito que a principal coisa a ser questionada é o principal argumento que tu sabe que é irrefutável. Porque daí tu já começa o debate desestabilizando o adversário, tu pode usar isso durante todo o debate, entendeu? Mas foi exatamente o contrário que aconteceu, infelizmente. Sério, cara, pra mim foi realmente decepcionante o debate. Eu esperava realmente muito mais. O Nicolas, eu já vi muitos debates dele aí pelo TikTok, ele fazia muito com feministas principalmente, ou questões religiosas em alguns momentos, aí ele já fez debates também, entre outros assuntos também, mas eu já vi muito debate dele. Ele sempre se saía muito bem nos debates, tinha argumentos bons e tal. Eu percebi que ele sempre teve essa ideia de interromper as pessoas para colocar aquele ponto dele ali, ele sempre teve esse negócio, talvez ele não esteja acostumado com debates ali com regras, eu acredito que isso seja necessário para ele aprender em algum momento. Mas de qualquer forma sempre teve debates muito
bons, com ideias muito boas, não foi o que aconteceu dessa vez. E o Nando a mesma coisa. O Nando, eu sempre vi ele postando muitos vídeos na internet sobre política, ele debatendo com outras pessoas ali, discutindo ou debatendo diretamente com alguma pessoa e outra, alguma ideia e outra, com regras, sempre postulando regras quando ele iria debater, mas de qualquer forma não aconteceu dessa forma dessa vez. Ele tentou manter a calma até de certo modo, mas eu também não posso diretamente só culpar ali o Nicolas, vamos dizer assim, por não ter mantido a calma, porque é aquela coisa, né? Durante um debate eu acho que o mais certo ali, pelo menos a manter a postura, foi o Nando, ao meu ponto de vista. Mas eu também, como eu disse, não posso botar a culpa no Nicolas, porque de certa forma ele estava sendo ali perseguido e xingado a todo momento pelo Nando. Bom, se eu concordo ou não, ou se vocês concordam ou não com os xingamentos, isso não importa. O que importa é analisar a situação. Provavelmente ele pensou, o Nando vai tentar me destruir lá dentro, eu vou ir pra cima dele, e já foi furioso também, porque ele mesmo já disse em vários momentos que o Nando estava atrás dele, então agora aguenta, agora vai ser assim. E acredito que realmente foi a motivação que fez isso. Não acho nem que foi talvez o intuito dele fazer dessa forma. Porque como eu falei, os debates dele no TikTok que eu acompanhava, nem sei se ele tem debate no YouTube, não me lembro, eu acho que eu nunca acompanhei, talvez num vídeo aleatório. Mas os debates dele no TikTok sempre foram assim. Ele tinha uma brecha pra colocar o ponto dele interrompendo a pessoa, ele interrompia. Quem acompanhar os debates dele aí ou dar uma procurada, vocês vão ver. Só que aqui ele foi muito mais violento, vamos dizer assim, da forma de falar, de interromper e tal. Talvez exatamente por esse motivo que eu falei, ele já foi com raiva de tudo isso que estava acontecendo, por isso que eu digo, não posso diretamente culpar ele, mas de qualquer forma ali, julgando o debate, eu acredito que isso daí são tretas que as pessoas têm que deixarem pra internet. Se ele quer ali dizer o que ele quiser dizer pro Nando, ele que diga na internet. Quando eles planejam fazer um debate, eles têm que ter paciência, calma e seguir regras, porque senão isso não dá certo, que foi basicamente aí o que aconteceu. Mas eu acho que a informação mais importante que eu vou conseguir passar pra vocês nesse vídeo é agora, porque eu acho que o que a gente viu nesse debate é um reflexo do que a gente vai ver nos debates de 2022 para a presidência e para outros cargos políticos. Eu acredito que o foco dos debates vão ser mitar, vão ser lacrar, fazer populismo para o seu público para conseguir voto para si ou para o seu eleitor, porque também ali temos hoje em dia muitas pessoas aí que são as pessoas que acompanham esses eleitores aí e elas são fanáticas em alguns modos e às vezes elas querem lacrar para o público deles e para ganharem seguidores nas suas redes sociais e para trazer pessoas apoiando aquela pessoa que elas apoiam, e as pessoas que debatem também, infelizmente, vai ser assim. Isso já é uma coisa comum, já acontece há muito tempo, essa parada de imitar, de lacrar para as pessoas acompanhar e gostar e tal, mas eu acredito que em 2022 vai ser o pior ano para isso. As redes sociais elas estão aumentando numa quantidade imensurável, as pessoas estão a cada momento mais fanáticas por um político, em vez de questionarem esses políticos, elas estão idolatrando as pessoas demais. Um exemplo claro sobre isso que eu posso dar atualmente, eu não preciso nem entrar aí na questão das pessoas que idolatram muito Bolsonaro ou pessoas que idolatram muito Lula, que já tá meio batido falar sobre eles. Eu vou falar sobre o exemplo um pouco mais próximo que aconteceu aí há poucos dias atrás, que já tinha ali pingos de pessoas querendo fazer isso, mas dias atrás aconteceu com um pouco mais de força, que foi no caso ali da pré-candidatura do Sérgio Moro. As pessoas elas já estão idolatrando, não todo mundo, mas muitas pessoas já estão idolatrando aquele cara como se ele fosse o rei da verdade, como se tudo que ele falasse e tudo que ele tenha dito até agora é o que a pessoa quer e ela vai lutar pela candidatura dele com o sangue, com a vida. Lembrando, isso não é um problema apoiar o candidato. A crítica aqui não é essa. Eu não estou criticando vocês de apoiarem o Sérgio Moro, muito pelo contrário. Vocês podem estar cansados de anos do PT, vocês podem estar cansados do governo do Bolsonaro porque não foi como vocês esperavam ou não era o que vocês queriam. Isso não é problema, isso não é problema. O problema é ser fanático. É ser fanático, entende? O problema é a pessoa achar que a pessoa tem a mais pura verdade em tudo que ela fala, quando na verdade nem o próprio candidato ainda disse como que ele vai fazer o que ele prometeu. Entende? Até agora a gente viu ali, por exemplo, que eu lembro que eu acompanhei ali, por exemplo, a entrada dele no Podemos, e ele disse ali várias coisas legais, interessantes ali para uma pessoa que é capitalista, principalmente ela vai se interessar um pouco mais pelas ideias dele, não só pessoas assim, porque logicamente muitas coisas que ele falou ali foram meio que para pegar um público inteiro, mas são coisas ali jogadas até o momento, entendeu? Se ele construir um governo para fazer isso, interessante, beleza? Agora, o que a gente sabe? Como vai ser feito? Vai ter corte nos gastos públicos, nos salários dos políticos, das pessoas ali que vivem de impostos em geral, em cargos políticos, em cargos de prefeituras, etc. Vai ter gastos vindo da onde? Dinheiro sendo tirado da onde? Vai ser tirado de algum lugar e que vai perder investimento? Vai ser investido onde? Como vai arrecadar mais dinheiro para o país? Muitas coisas podem ser perguntadas sobre todas as coisas que foram comentadas, mas ele mesmo sabe que ele ainda não respondeu, ele mesmo disse que não tem um plano de governo completo. Mas as pessoas já estão fanáticas.
Entende? Como eu já falei, não é problema apoiar, o problema é ser fanático. E eu tô usando o exemplo dele para vocês verem uma situação um pouco mais atual aí que a gente tá vendo sobre isso. E basicamente a política tá sendo isso hoje em dia. As pessoas não entendem que político, ele é para ser questionado. Tu pode gostar muito de um político, tu pode te identificar com ele porque ele pensa ideias parecidas contigo, mas tu tem que entender que quando ele fizer algo errado e tu deixar de apoiar ele, não é tu quem é o traidor. Ele quem traiu a tua confiança quando apoiou ele por motivos N, por motivos que vocês quiseram aí, basicamente. Ele quem traiu a confiança. As pessoas hoje elas se prendem num candidato como se aquele candidato fosse elas. É como se fosse assim, eu defendo um candidato durante muito tempo numa rede social, eu acho que esse candidato é maravilhoso, ele entra pro poder e ele faz um monte de cagada. Só que eu não posso desistir dele, porque aquele candidato é como se fosse eu debati com amigos, eu perdi amizades, eu discuti com milhares de pessoas sobre ele, e hoje eu não posso desistir dele, porque ele é como se fosse eu, minhas ideias estavam ali. Não é assim. O problema é que as pessoas pensam assim, eu tô falando isso porque eu já discuti com muitas pessoas que são exatamente assim. São pessoas que apoiaram algum candidato em algum momento, esse candidato fez tudo contra o que elas apoiaram, e eu ainda sei que elas apoiam aquilo que ele fez contra, ou ela fez contra, no caso aí tivemos presidente mulher também, e cara, as pessoas até hoje estão aí apoiando por causa que elas não querem dizer que na verdade, elas tentam inventar, que alguns tentam, né, que são um pouquinho mais inteligentes, pelo menos tentam inventar alguma forma de dizer que não aconteceu por outro motivo, mas algumas coisas são óbvias. E a pessoa ainda continua apoiando. Eu, particularmente, eu não preciso de muito para deixar de apoiar um candidato. Não deixar de apoiar completamente, eu diria deixar de gostar de um candidato. Como eu falei, por exemplo, a gente vai se identificar com algumas pessoas, alguns políticos, a gente vai achar melhor, para quem gosta de política, a gente vai gostar em algum momento mais de algum lado, de algum político, etc. Mas não é muito difícil de eu deixar de gostar de um candidato. Basta ele fazer uma coisa contra aquilo que ele disse que iria fazer. Eu não tenho problema de políticos que não conseguem fazer o que eles queriam fazer, ou que até por algum motivo desistem daquilo que eles queriam fazer. O problema comigo é quando os candidatos eles fazem contra o que eles prometem fazer. Esse para mim é o problema. Ou eles dão ideias para resolver um problema que não tem solução, que não tem funcionalidade, vamos dizer assim, eles tentam dar uma dica sobre algum assunto e não tem funcionalidade. Bom, mas nem vou me aprofundar muito nesse assunto porque não é o assunto do vídeo, eu só queria introduzir isso como vai ser os debates aí 2022. Bom, mas esse daí foi o vídeo de hoje. Comentem aí embaixo a opinião de vocês, quero saber quem vocês acham que venceu o debate. Eu, particularmente, aqui ninguém venceu, todo mundo perdeu, né? Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder, como a Dilma falava. Mas é basicamente isso que eu acho sobre esse debate, cara. Infelizmente foi decepcionante aí, eu não consigo dizer quem ganhou, mas vai que vocês tenham a opinião de vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acham aí exatamente sobre quem realmente foi mais verdadeiro, quem foi mais sincero, quem ali tentou destruir o outro mais. Eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí. Também deixem indicações aí sobre algum assunto que vocês queiram que eu comentem. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então vocês não me conhecem, vocês não sabem nada sobre mim, então comentem assuntos que vocês queiram saber, ou também deixem perguntas, porque pode ser que em algum momento eu faça algum vídeo aí de perguntas respondendo vocês aí sobre, sei lá, alguma coisa que vocês queiram saber sobre mim, já que ninguém me conhece. Tem minhas redes sociais aí, não sei se vai estar na descrição, não sei se eu já botei, mas tá no canal aí na capa ali, tem um linkzinho pra clicar, ou também tem um nomezinho ali pra vocês darem uma olhada. Mas é isso aí por hoje, até a próxima, tchau!